SEO não é só uma disciplina técnica, ele é um mindset, né? Vou falar porque isso aqui faz sentido e porque os profissionais de SEO poderiam ser os CMOs do futuro, né? Porque eles têm domínio sobre o tráfego orgânico, que é o tráfego mais barato, né? Simples, né? Como gerar tráfego orgânico? Então, SEO não é sobre você otimizar meta tags, né? Não é sobre você aumentar as notas do Page Experience, né? Não é sobre você conquistar links, naturalmente é sobre tudo isso, né? Mas a finalidade última que os negócios vão buscar o SEO é a redução de custo de aquisição de cliente. É isso, né? O que um CMO vai fazer além de construção de marca, mas em vez da performance, ali, especialmente no digital, vai olhar para aquisição de clientes e lifetime value, né? E o SEO tem as competências mais importantes para isso daí, e te explico por quê. Se você for analisar qualquer grande e-commerce, ou médio, ou os pequenos também, as conversões, a venda, ela vai ocorrer por um comportamento específico do usuário, que é chamado de tráfego institucional, né? Que é basicamente a pessoa que digitou o endereço do site, leroymerlin.com.br, Leroy, realizou uma compra. 2, a pessoa que digitou no Google Leroy Merlin, né? E aí o X da questão é como você aumenta esse tráfego esse tráfego não pago, esse tráfego de marca, né? Então o SEO, ele tem uma conexão com o branding ali, né, com a força da marca, que isso não está posto no mercado. Para não falar que não foi falado, né, para não parecer que eu sou um maluco pregando maluquices no meio do deserto, me fugiu o nome dele, do Randy Fishkin. Logo que ele fundou SparkToro, ele fez uma palestra sensacional, né, pelo menos do nível conceitual, em que ele falava, cara, por que você quer ficar posicionado, sei lá, para a palavra-chave cadeira, né? Se você poderia fazer com que a sua marca seja mais buscada, coisa que você vai ter muito mais venda, né? Essa daí, né? Isso extrapola o SEO, isso não é sobre SEO, a gente sabe disso daí. Mas acontece, volta para o T-shape do conhecimento. Quando você pega a vertical do conhecimento, que é o seu conhecimento generalista, você pega a profundidade, a base do T, e traz o SEO para potencializar esse conhecimento generalista, você tem um mindset de redução de custo de mídia, você tem um mindset de geração de tráfego orgânico, e quando você trouxer isso para o branding, essa marca ela vai muito mais longe, ela vai ser muito mais rentável. E naturalmente, do ponto de vista prático, eu acho que você diria isso daí, você se posicionar para termos genéricos automaticamente ou praticamente automaticamente vai fazer também com que a sua marca posteriormente seja mais buscada através, né? Você vai fazer modelo de atribuição, você vai chegar a essa conclusão também, né? Mas, cara, então assim, falei demais, falei bastante, mas eu acho que o resumo... Não, mas assim, Diego, só para complementar, o que eu vou complementar é uma coisa que eu vivi e foi fato. Eu até comentei com você em um grande projeto, e quando você fala desse lance da marca, muitas empresas hoje, ou ela tem uma presença física, ou ela não tem presença física, mas ela tem uma presença digital que ela consegue vender para o Brasil inteiro. Mas muitas empresas, hoje, mais de 95% do comércio do Brasil hoje são feitos de pequenas empresas, não são das grandes empresas. Então, olha o potencial gigante que a gente tem ainda, né? Eu sei que a pandemia acelerou muito isso, mas eu tive uma experiência de uma empresa que ela teve um posicionamento muito bom, mas ela não era conhecida em um determinado estado do Brasil. Ninguém conhecia a marca nesse determinado estado. Por que ninguém conhecia? Esse cara não tinha presença nesse estado, ninguém conhecia ele, e ele não tinha uma presença digital também. Então as pessoas desse estado não conheciam essa marca, mas ela tinha uma presença muito forte em outros estados. E com o trabalho de SEO, as pessoas começaram a conhecer essa empresa através desse tráfego que não era pago, porque elas não estavam pesquisando a marca. Aqui eu estou fazendo agora o contrário, tá, Diego? Eu estou trazendo o SEO como um potencial para as pessoas descobrir a sua marca através do SEO. Porque se ele fez uma pesquisa genérica ou caudalonda de algum produto, algum serviço, e ele encontrou você, ele teve uma boa experiência,
Aí você vai falar assim, caramba, mas por que esse cara conheceu essa empresa? Porque ele fez uma pesquisa, encontrou você e ele conheceu a sua marca. E ele teve uma boa experiência com a sua marca, que ele vai cair naquele cluster que daqui a pouco, quando ele voltar para o seu site, ele vai digitar o www, ou ele vai colocar a sua marca no Google. Então, assim, isso foi muito legal, porque quando essa empresa ela se posicionou fisicamente naquele local, muitas pessoas já tinham conhecimento dessa marca, porque o SEO tem esse poder, né, de transpor esse lance se você é físico e não é, né? Então, só para complementar, Diego, isso é muito legal que você falou, e assim, nas experiências que eu tive, cara, aumenta muito o volume pela busca. Eu já tive casos de aumentar, assim, em um ano, aumentar 40%. Cara, se aumentar 40% o volume da busca pela sua marca, é algo exponencial. Né? Em tese, exatamente. Exato, exatamente. Cara, isso daí é muito interessante. Eu defendo um conceito, né, que eu chamo de SEO Experience, né, que, em resumo, o que é ele? É justamente, beleza, você tem todo o trabalho que é importante de você ranquear para os termos, etc., mas como você vai ranquear para esses termos? Né? Você vai fazer exatamente isso, você está falando de proporcionar uma boa experiência. E aí você vai olhar muito para métricas de comportamento do usuário, o tempo médio, páginas por sessão, com o objetivo de gerar retorno do usuário. Né? Então, assim, o SEO bruto, puro, né? Ele deveria trazer novos usuários. Mas ele também deveria pensar numa coisa, né? Que é tratar o Google como seu inimigo. Você tem que fazer com que a pessoa te encontre pelo Google orgânico e nunca mais volte ao Google, pelo menos naquele nicho, né? Você tem que fidelizar tanto a pessoa que ela não tenha mais motivo para voltar para fazer uma consulta dentro daquele segmento, a não ser que seja consulta pela sua própria busca de marca. E aí você vai transformar um tráfego orgânico em uma audiência, né? E a coisa mais importante para uma empresa hoje é ter uma audiência, né? E tem um outro conceito que eu gosto bastante, né? Cara, como é que os sites, os aplicativos, eles deveriam ser construídos para que as pessoas gastem tempo nele, né? O maior engano é fazer com que os seus sites tenham uma experiência muito rápida, né? Porque senão a pessoa só vai passar lá como algo funcional. Quanto mais o seu site ele for um entretenimento para as pessoas, né? Quanto mais o seu site for capaz de fazer as pessoas gastarem tempo dentro dele, maior probabilidade de taxa de retorno. Você pegar, por exemplo, o YouTube, ele mudou o algoritmo dele para privilegiar não os vídeos que têm mais views, mas os vídeos que as pessoas passam mais tempo, né? Eu acho que até o Porta dos Fundos teve um baita problema com isso daí, porque ele tinha muitos views, os vídeos são muito curtos, né? E hoje, sei lá, no meu YouTube, pelo menos, ele só vai aparecer com os vídeos, sei lá, de podcast, são 2 horas, ou uns cortes, assim, de 15 minutos, né? Por causa disso, porque você tem que fazer as pessoas gastar tempo no seu site. O Mercado Livre, né? Você abre o SimilarWeb, pessoal, similarweb.com, ele traz alguns dados assim, de comportamento do usuário, bem genérico, né, do site, mas para sites muito grandes, ou a partir de 100 mil visitas por mês, ele é muito bom. O Mercado Livre é um dos sites que mais tem tempo médio do usuário dentro dele, né? E se você for depois olhar em SEMrush, por exemplo, ou as palavras-chave posicionadas, ele também é um dos sites mais se posiciona em tráfego orgânico. Por quê? Porque ele é capaz de fazer as pessoas gastarem tempo dentro dele, né? Isso daí gera 2 benefícios. É o tráfego mais qualificado, porque você gera uma audiência, né? A audiência é a pessoa que te escuta, né? Cara, audiência vale muito mais que qualquer palavra-chave posicionada. Vou falar uma coisa radical, uma coisa extrema. Audiência vale mais do que qualquer tráfego que você compre, a audiência vale mais do que qualquer banner em qualquer portal, vale mais do que qualquer link. Essa é a coisa mais importante, né? E aí, mais uma vez, vem para mim esse mindset de como você vai construir uma marca através de um tráfego adquirido, né? Das pessoas que organicamente vêm para você e vão ouvir você, né? E você pode distribuir isso daí por muitos canais também, né? Você pode distribuir isso através de social, de e-mail. E outra coisa, você também, o SEO, ele não é inimigo da mídia paga, né? A mídia paga ela é rápida, né? Então se você tem uma boa estrutura de SEO, você pode
dar escala no curto prazo no tráfego genérico através de mídia paga, mas a base do SEO também é importante, é fundamental, enfim. Legal, Diego. E aí a gente falando de cultura de SEO, naqueles 3 pilares que você mencionou, que a gente tem, né, as empresas, que muitas delas ainda não têm essa especialidade dentro de casa e ela precisa de um parceiro para auxiliar ela. A gente tem, né, as agências e os profissionais, né, e eu penso que a cultura de SEO ela tem um impacto em tudo isso, né. Nas empresas, eu acredito ainda, eu li uma pesquisa esses dias que 60% das empresas no Brasil estão fazendo SEO. Eu fiquei assim, meio assustado com esse número. Pô, caramba, se for realmente esse número, 60%, é muito grande, mas pensando em cultura de SEO, eu acredito que ainda precisa ser disseminada essa cultura, porque eu acredito que tem empresas que nem sabem que existe isso, que ele poderia fazer alguma coisa, e eu falo, não é fazer coisas grandiosas. Às vezes ele é um cara local, que ele tem ali o Google My Business dele bem configurado, ele tem um site, e ele pode se posicionar e ele tá brigando com os grandes para aquela busca que é a mais local. E falando de cultura de SEO, Diego, eu tive uma experiência em 2 multinacionais que, quando a gente fala de cultura, e aquilo que você falou de mindset, né, foi a primeira coisa que eu percebi. Porque quando você chega na empresa e a galera fala assim, o que é isso, SEO? O que esse cara de SEO veio fazer aqui? Cara de Google, algoritmo, pra que isso? As pessoas não entendem. Temos um novo CEO? Temos um novo CEO? SEO, como é que pronuncia isso? E assim, Diego, uma das experiências que eu tive para trazer esse lance da cultura era, primeira coisa, a gente mostrar para a empresa a importância disso, só que é complexo, que enquanto você não mostra resultado, é difícil você ficar só com um PowerPoint bonito apresentando. Mas o legal, quando a empresa acredita nisso, Diego, ela pode contratar um profissional, uma equipe ou uma agência, enfim, quando a empresa acredita nisso e ela começa a mudar o seu mindset e as pessoas internas começam a entender a importância do trabalho de cada um, que SEO não é uma coisa isolada, ninguém faz SEO sozinho. Então, assim, uma experiência que eu tive muito boa com esse lance de cultura era você compartilhar o seu conhecimento de SEO com as pessoas. Ah, Diego, mas tem um estagiário que trabalha lá na parte de compras e ele cuida de uma seção de ferramentas no site. Cara, esse cara vai fazer SEO. Se ele não entende, se ele não sabe que quando ele for colocar uma descrição, um título, se ele subir 10 imagens ao invés de uma, isso tem um impacto positivo que vai impactar no SEO, que vai impactar na melhoria da experiência do usuário, que foi o que você falou. Você traz ele, mas você traz uma boa experiência para ele se tornar uma audiência. Então, assim, compartilhando a minha experiência, Diego, em relação à cultura, eu acho que esse compartilhar o seu conhecimento, mostrar para as pessoas que o que ela faz é importante. Então, eu chegava para o jornalista, vem cá, vamos conversar. Eu chegava pro cara de front-end, vem cá, vamos conversar. Ah, Diego, tem um pessoal que está fazendo um movimento para cadastrar alguns profissionais na loja física e vamos criar uma comunidade. Caramba, a gente precisa falar com essas pessoas. Então, Diego, porque quando você traz esse conhecimento e as pessoas começam a entender a importância do trabalho dela e que aquele resultado que a empresa alcançou não era do profissional do SEO que estava orquestrando tudo isso, entendeu? Que foi uma coisa criada e construída em conjunto com muitas áreas. E assim, só para você ter uma ideia, eu já tive experiência de ficar 1 ano esperando para ter uma reunião, para fazer uma apresentação, para ter uma aprovação, para a gente fazer um investimento melhor em SEO. E isso tudo era o quê? É cultural isso, né? Sim. Porque as empresas, elas têm os seus investimentos e quando você fala que você vai ter um resultado, né? Não é aquele resultado pago como você falou, que é um resultado que agora eu já consigo ter, né, esse resultado. Mas falando de cultura, trazendo de experiência própria, isso foi muito bom, porque o programador entendeu que o que ele estava fazendo lá era importante e a empresa ia colher isso e todos os stakeholders, eles entenderam a importância disso. Eu queria que você compartilhasse um pouco com a sua experiência, você que está andando aí no Brasil inteiro, falando com um monte de empresa, como que você enxerga hoje esse lance ainda de cultura de SEO dentro das corporações, Diego? Diego, não existe num nível muito baixo ainda, né? A realidade é essa, mas as empresas têm 2 níveis de cultura de SEO, né? Eu acho que existe quando um CMO, o próprio CEO, sabe a importância do SEO,
e, portanto, ele faz investimentos corretos, né, que não é só colocar um analista de SEO, não é só contratar um escopo básico de uma agência, na verdade é estruturar o seu marketing para ele poder lidar com isso daí. Então, assim, você tem a figura de um CMO que sabe a importância e faz os movimentos que para ele são possíveis, mas falar em cultura de SEO, eu acho que ela não existe ainda, né? Eu acho que ela ainda está sendo desenvolvida, até porque não existe nem cultura de digital, né? Assim, existe uma cultura muito analógica em muitas empresas no Brasil, né? Então existe essa transformação digital e o SEO ele chega no segundo momento dela, quando, um pouco disso aí que você falou, quando você tem um e-commerce que é mais forte, principalmente, né, porque ele já demonstra o valor financeiro, ele tangibiliza muito mais e é muito mais fácil também para empresas de varejo, né, porque ela tem uma gama de produtos muito grandes e todos esses produtos, as empresas de varejo chegam a ter 1.000, 10.000, 100.000, 1 milhão de produtos no seu estoque no Brasil todo. Então é mais fácil, né, você ter palavras-chave e que isso gere bastante impacto, porque todo mundo pesquisa por um produto. Então, isso que você falou de evangelizar é muito importante, isso tem que ser muito feito pelas pessoas que estão lá dentro, né? A gente, como agência, se dá muito melhor quando tem uma empresa que tem ou abertura, ou quando ela é muito maior, quando tem um time de SEO dentro, né? A gente tem falado muito sobre o SEO híbrido, porque, poxa, todas as empresas têm a sua competência maior, né? As suas áreas também. Não tem como a empresa tão facilmente ter uma cultura de SEO, né? Ela pode ter um time que populariza, que evangeliza sobre isso, daí ela vai trabalhar com um parceiro que é especializado naquilo que está fazendo análises mais complexas, entregas mais complexas. Mas é importante fazer um movimento de ir para outras áreas, né? Você deu um exemplo de uma área de compras, onde o cara que vai fazer o cadastro do produto, ele pode pensar em SEO, que eu acho que é mais empolgante ele depois poder pesquisar o produto que ele cadastrou e encontrá-lo. Então, conseguir demonstrar isso para ele, cara, muda tudo. E o legal, Diego, daqui a pouco ele começar a evangelizar outros e apresentar esses relatórios e aquilo que ele aprendeu. Aprendi a usar SEMrush, aprendi a usar a ferramenta XPTO que me mostra tendência, volume, e daqui a pouco ele compartilha com outro estagiário. Isso é disseminar a cultura de você ser evangelista e você não ser único, mas como que você cria, né? Você compartilhando isso, né? E aquilo que você falou, cara, era muito legal justamente isso. Nas apresentações, eu não estava nas apresentações da área de compras. Cada um apresentava, o estagiário apresentava os seus resultados. Olha, esse mês a gente trabalhou essas palavras, aumentou isso, eu criei esses textos, eu tirei essas fotos, eu fui lá na loja e tirei essas fotos no meu celular, eu editei. Então isso é muito legal, né? Porque ele vai lá, pesquisa e fala, caramba, tem o meu dedo aqui, né? Sensacional. E, cara, no departamento de compras ainda, né, ainda tem um ponto anterior disso, né? Cara, tem dois departamentos que são muito pouco vistos, né, mas eles fazem o trabalho mais complexo de todos, né? Tem profissionais muito competentes, que é a área de compras, né, e a logística também. Assim, porque eles têm que lidar com demanda, né, oferta e demanda. A oferta e demanda está latente ali, né? Na entrega que tem que ser muito rápido, que é o resultado final, né, que é o produto chegar ao cliente, proporcionar uma boa experiência, e depois tomar a decisão de comprar o produto, né? Como que um departamento toma uma decisão de compra de produtos, né? A gente tem alguns casos de sucesso onde a gente monta algumas análises, né, e apresenta para áreas de compras tendências de buscas por determinado produto, né? E assim, é muito louco, porque a gente fala, por exemplo, copo azul, olha só, ele tem um crescimento de 128% de tendências de busca esse ano, e copo verde tem uma queda de 23%. Aí o cara de compras fala, caramba, eu tava comprando mais copo verde, tenho que comprar copo azul. Então as buscas me revelam isso aí, sim, porque elas revelam o comportamento do consumidor. Então dá para você estruturar uma área de compras ou acelerar o processo de tomada de decisão através de dados de busca, né? Porque a busca ela revela a intenção do consumidor. Isso é uma cultura de SEO, né? Isso é uma coisa tangível, é uma coisa muito simples e que vai dar resultado. O cara vai
comprar melhor, né? Ele vai poder, eventualmente, sabendo que esse produto está com uma demanda acima, realizar uma compra maior, ele vai ter mais estoque, né? E ele vai poder vender mais. Cara, indo mais longe. Até ele ter novas categorias, Diego. Eu lembro que há uns anos a parte de casa conectada crescendo muito, aí chega o carinha de SEO e traz um relatório falando assim, olha, só esse carinha aqui tem 50 mil buscas. Se você posicionar, sei lá, na segunda posição, com uma CTR de 10, 15, você vai trazer tanto para o site. Se esse tanto, a nossa taxa de conversão é tanto, então, Diego, as poucas empresas que entenderam e começaram a implementar essa cultura de SEO, elas estão colhendo. Não tem como não colher, o Diego, porque quem faz esse trabalho, né, corretamente, ele vai colher, né?